houve alteração de preços divulgada, essa alteração hoje pela Petrobras, e é o seguinte, pessoal, o preço aumentou da gasolina e também do gás de cozinha. A Petrobras anunciou aumentos nos preços da gasolina e do botijão de gás em resposta à alta das cotações internacionais do petróleo e à desvalorização do câmbio. Os reajustes entram em vigor já amanhã, terça-feira. O preço médio da gasolina nas refinarias vai subir 20 centavos por litro para R$ 3,01 por litro agora. Considerando a mistura obrigatória de 27% de etanol anidro no produto vendido nos postos, o impacto esperado no preço final, ou seja, nas bombas, é de 15 centavos por litro. Raquel. Então, Diego, o preço da gasolina estava praticamente congelado, né? Esse é o primeiro aumento, deixa eu estou até conferindo aqui, desde 16 de agosto de 2023. A Petrobras, dentro do governo Lula, ela adotou essa estratégia de abrasileirar as cotações. Então, ela tem um range, um intervalo ali que ela opera e ela vai deixando o preço aqui estacionado a despeito do que estiver acontecendo, desde que esteja dentro desse intervalo. O que aconteceu foi que o petróleo vinha variando bastante, é commodity, varia muito, mas o dólar descolou muito, principalmente depois das falas do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, por conta aí dos ataques à política monetária e também a questão do ajuste fiscal que o ministro Fernando Haddad precisa fazer. Esse descolamento do câmbio fez com que a Petrobras não conseguisse mais segurar. Você tinha uma defasagem de quase 60 centavos por litro, então é um prejuízo importante para a Petrobras, e aí ela vai e faz um reajuste de 20 centavos. Ainda continua tendo uma defasagem importante, né? Continua tendo uma diferença, ela continua subsidiando o preço da gasolina aqui internamente para os brasileiros que têm condições de ter carro, mas ela teve que fazer esse impacto, teve que fazer esse ajuste. Isso tem um impacto na inflação, esse movimento da Petrobras, porque a gasolina e o gás de cozinha, esse sim bate para a população de baixa renda, eles são importantes no IPCA, mas a tendência é que isso vá diluindo ali ao longo do tempo. Vai ter um impacto em julho, o outro impacto em agosto. E por quê? Porque o presidente Lula mudou o discurso. Depois que ele teve aquela reunião com o ministro Fernando Haddad, com o Gabriel Galípolo, que está cotado para ser presidente do Banco Central, e com alguns economistas de confiança, incluindo o ex-ministro Guido Mantega, e ouviu deles o alerta que o discurso dele estava mexendo no câmbio e estava impactando na inflação, ele adaptou o discurso e parou com os ataques, e aí o dólar acalmou. Então, eu estava conversando hoje também com economistas especialistas em inflação, André Braz, da FGV, ele espera que aí o câmbio fique mais calmo, e como a Petrobras está com essa política de abrasileiramento dos preços, não venham mais repasses por enquanto. E aí, Sakamoto, quero te ouvir também. Ué, dentro desse processo todo, a questão é como a Raquel falou, é que a gasolina ela tem um impacto mais difuso entre determinados grupos, classe média alta. Agora, a gás de cozinha ela afeta os mais pobres. Por mais que você tenha os programas de apoio à compra de gás, né? Não necessariamente, a boa parte das famílias elas acabam matando mais consumindo mais botijões de gás de 13 quilos do que a quantidade de vales que eles recebem para ajudar na compra do produto. Então, o que que acontece? Eles sentem um impacto, né? Então, eu acho que isso vai doer no presidente Lula, porque ele está de olho no preço, do custo de vida para a população. A gente teve, desde o início do governo Lula, um aumento do PIB, uma queda do desemprego, um aumento da renda, né? Ou seja, os indicadores socioeconômicos, de uma maneira geral, melhoraram. Agora, como diria Maria da Conceição Tavares, afinada, né? O povo não come PIB, come alimentos, e alimentos são preparados, inclusive, com gás, né? Então, essa percepção de que o custo de vida está mais alto, né? Você teve inflação alta durante o governo Bolsonaro, a inflação durante o governo Lula está no centro da meta, mas também, novamente, isso é do ponto de vista médio, porque a inflação dos alimentos, ela tem, principalmente da cesta básica, o arroz subiu 30%, isso sem contar o impacto do aumento causado pelo Rio Grande do Sul.
O feijão preto também teve disparada, outros produtos, apesar da carne cair, mas no final das contas, né, os produtos mais básicos tiveram um aumento acima da inflação e isso atingiu a percepção sobre a qualidade de vida. E aí essa percepção sobre qualidade de vida se fez sentir em pesquisas, pesquisa Quest, entre outras pesquisas apontaram um aumento, sim, nos preços, né, como um dos motivos de insatisfação do governo. Então o governo estava com um olho, né? O governo Lula estava com olhos indicadores, mas em outro olho nos dados da inflação, né? Então, é aquela coisa, por mais que a Raquel tenha explicado que isso vai se fazer, tem uma composição importante no índice inflacionário, mas ele vai se diluir, o presidente acaba ficando, tipo, vai ficar mais preocupado ainda disso, na verdade, ajudar a reduzir ou impactar a popularidade dele. A gente perguntou isso para ele na entrevista lá em Brasília, né, se ele ficava preocupado que esse é exatamente o custo de vida, né, a inflação dos alimentos não impactava a popularidade dele junto aos mais pobres, ele deu aquela desconversada, disse que não, que peraí, bababá, que tem tempo, que as coisas estão melhorando, que os indicadores estão melhorando, mas a eleição está aí. E ele vai ser um cabo eleitoral à medida que a percepção sobre a qualidade de vida da população crescer também. Quanto melhor a percepção sobre a qualidade de vida da população, melhor a capacidade de Lula de indicar os seus candidatos. E aí isso tem a ver e mexe bastante com gás. Só uma última coisa. A gasolina, ela tem uma coisa interessante. Junto à população mais pobre de várias regiões do Brasil, ela não tem tanto impacto. Em São Paulo tem. Deve ter muitas pessoas têm um carro mais simples, um carro mais humilde, e vão lá do Capão Redondo do Jardim Ângela até o centro de São Paulo trabalhar nesse carro mais humilde, e a gasolina pesa. Principalmente o pessoal tem que trabalhar em carro, fazer entrega ou Uber ou outras coisas. E Uber, por exemplo, pega uma camada da população, Uber, entregadores, que já são naturalmente antipetistas, assim, votam contra o PT, historicamente, né? Então isso aí acaba, na verdade, sendo notícia ruim para um grupo que o presidente já tem uma entrada menor.